O cerimonial da Universidade Federal Fluminense, em nome do professor Roberto de Souza Salles, magnífico reitor, sente-se honrado em recebê-los para darmos início ao Encontro Regional de Gestão de Pessoas das Instituições Federais de Ensino, Região Sudeste. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: professor Paulo Roberto Tralles, coordenador de pessoal docente da UF e vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística. Senhor Alberto Rodrigues Pereira, coordenador de comunicação da UF. Registramos e agradecemos a presença de demais convidados de outras instituições, diretores de unidades, coordenadores de cursos, chefes de departamento, professores, funcionários e alunos que vieram prestigiar esta solenidade e que muito nos honram com suas presenças. Com a palavra, senhora Aline da Silva Marques, presidente da comissão organizadora do evento e coordenadora de pessoal técnico-administrativo da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de cumprimentar o magnífico reitor, senhoras pró-reitoras à mesa, convidados e demais autoridades presentes. Agradecer todo mundo que veio de longe, numa semana ainda complicada. A gente sabe, nesse período de greve, isso tornou um pouco mais complicado a confecção desse evento. Gostaria de agradecer também a comissão organizadora, que se esforçou muito para poder dar conta desse evento hoje. E, como presidente da comissão, gostaria que esse evento fosse muito produtivo para todos nós, que essa parceria entre as instituições da região Sudeste traga bons frutos e que possamos mantê-la como um fórum permanente para reflexão sobre todas as questões de políticas de gestão de pessoas. Obrigada. Passa a falar a professora Larissa Martins Borne, pró-reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná e presidente da Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoal das Instituições Federais de Ensino. Cumprimentando o magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, cumprimento a todos os demais membros da mesa e a todos aqui da plateia. É com muita alegria que realmente eu vejo que a gente conseguiu, conseguimos realizar esse evento, digo nós aqui que trabalhamos com a área de gestão de pessoas, porque realmente estamos atravessando um momento muito, muito delicado com as questões de greve e tudo mais, e vejo que vocês são realmente guerreiros, né? O pessoal aqui da região Sudeste são realmente guerreiros e estão de parabéns por realmente estarem aqui conseguindo realizar esse evento. Esse ano eu assumi a Comissão Nacional dos Dirigentes de Pessoal, me passaram essa missão tão bem conduzida pela Carmen durante tantos anos. Assumi esse desafio de continuar o nosso trabalho. A comissão tem se reunido sistematicamente, nós temos nos reunido em Brasília. Hoje fazemos parte da Comissão de Política de Recursos Humanos da Andifes, conseguimos esse espaço junto à Andifes e já agradecemos o apoio de todos os reitores. Compartilhar esse trabalho tem sido realmente muito importante para que a gente possa trazer as questões de pessoal que nós sabemos, melhor do que ninguém, o quanto afeta o dia a dia de uma instituição, seja ela qual o nível da instituição, seja IFET, ou seja Universidade Federal, ou seja Cefet, nós sabemos o quanto nós somos importantes dentro da administração das instituições. Então, nós realmente temos feito esse trabalho, temos nos reunido, buscando realmente soluções, dialogar a respeito das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Vamos ter agora em setembro o encontro nacional, que será realizado em Fortaleza. Desde já também aproveito a oportunidade aqui para convidar a todos que compareçam ao nosso encontro nacional e dizer que realmente os encontros regionais eles são muito importantes para que a gente possa ter uma prévia do que possa ser discutido no evento nacional. É muito importante isso. Eu vejo que aqui o grande interesse da comunidade seria a questão do dimensionamento, que a gente veio aqui hoje conversar com vocês a respeito disso. E, no mais, realmente agradecer o convite por eu estar aqui nesse momento e parabenizar realmente toda a equipe. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora Jovina Maria de Barros Bruno, pró-reitora de Gestão de Pessoas.
dar um bom dia e agradecer a vocês pela presença. Como a Aline falou, a gente sabe a dificuldade dos dirigentes de pessoas, né, do dia a dia está se afastando, né? E ainda mais nesse momento de um movimento de greve, a gente sabe o quanto é complicado isso. O ano passado, quando, por ocasião do encontro da CNDP em São Paulo, a Fluminense foi provocada pela Regina de estarmos, né, propondo, né, uma temática do dimensionamento. Uma provocação boa, né, Regina? E aí nós assumimos, né, o ano passado, esse compromisso da gente estar organizando esse evento. O Reúne, sem dúvida, ele trouxe para nós muitos desafios, e conhecer e dimensionar a força de trabalho dos servidores, docentes e técnicos das instituições federais de ensino realmente é vital para nós, né? E aí, por isso, essa temática da gente estar discutindo hoje essa proposta de dimensionamento da força de trabalho. Tenho certeza que, com a competência, com o conhecimento e com a participação de todos aqui presentes, nós teremos muito sucesso e alcançaremos os objetivos propostos. O Reúne, né, além desse grande desafio, né, de nós termos uma força de trabalho qualificada para responder às demandas, nos trouxe também algumas ferramentas de gestão, né? E aí eu acho que a gente precisa discutir também essas ferramentas. Talvez nós não tenhamos, neste momento, assim, um foco para estar discutindo, detalhando, mas a gente precisa também pensar, né, que é o banco de professor equivalente, que é o quadro de referência de servidores técnicos, administrativos, e, em breve, o banco de EBTT, né? Então, acho que a gente também precisa pensar um pouco nisso, são ferramentas imprescindíveis para o nosso dia a dia. E assim, desejar a todos, né, um bom trabalho. Como eu disse, eu tenho certeza que os objetivos serão alcançados. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas e dizer que a UF está de portas abertas e que a gente tem muito prazer em receber todos da região Sudeste. Um beijo, um bom dia a todos. Para o pronunciamento final, assume a palavra o professor Roberto de Souza Salles, magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a Aline, a Larissa, Jovina, todos das universidades co-irmãs que disponibilizaram uma parte do tempo para vir aqui conhecer a universidade, conhecer essa cidade maravilhosa chamada Niterói. Queria cumprimentar os pró-reitores, diretores, chefes de departamentos, chefes de divisão presentes. E agora nós temos uma oportunidade, né, de tentar unificar, tentar valorizar um setor, uma área tão importante, através das funções, não é? Que foram aprovadas no projeto de lei. Ou seja, todos, na minha opinião, deviam ter uma pró-reitoria de gestão de pessoas, né? Podemos fazer por menos. E nós temos um grande desafio. Primeiro, eu queria dizer que é muito importante o que vocês estão fazendo, esses encontros. Falei agora para um grupo que greve não significa férias. Greve, as pessoas têm que estar presentes dentro da universidade, mas a maioria confunde, encara como férias, simplesmente se manda. E eu falei que isso aqui é encarado, na minha opinião, como, né, mais um encontro também para rediscutir as questões da universidade, não só na visão técnica, mas também as questões relacionadas à política dentro da universidade. Então, isso faz parte, né, do movimento também de paralisação, no meu ponto de vista. E a nossa universidade tem feito isso, né? Os setores estratégicos, eles não podem parar, isso eu já disse claramente. Temos lutado muito em Brasília para que haja uma
finalização, uma reabertura de canal de negociação, né? E a questão docente está sendo encaminhada, deve ser apresentada em breve, e tem que ser apresentada, né, que até o final do mês, senão fica sem previsão orçamentária, e a questão do técnico administrativo também. Então, nós temos lutado. E eu fui um dos primeiros reitores a me manifestar que eu não tenho condição, não tenho como cortar a ponta de ninguém, até porque os reitores não foram chamados para intermediar, né, esse dilema, né, que é a questão salarial. E nós, ontem, tomamos uma decisão, foi encaminhado um documento, nós estávamos reunidos em Brasília por 2 dias, encaminhado um documento para que o ministro nos receba, para que a gente possa discutir essa questão. Acho que foi um pouco atrasado, no meu ponto de vista. Eu tenho dito na Andifes que a Andifes tem uma força muito grande, uma credibilidade frente à sociedade. E não pode ficar a reboque das decisões, seja de quem for. Nós temos que nos adiantar aos fatos. E, mais uma vez, nós ficamos a reboque de uma situação que está se alongando. A verdade dos fatos é que a universidade ela tem um papel importante dentro da sociedade. Todas as universidades. Tem um papel social, um papel educacional muito forte para melhorar esse quadro, para dar realmente um giro de 180 graus, para podermos alavancar o desenvolvimento do nosso país. E também tem uma importância política, né? Todos nós somos seres políticos. E eu acho que nós não estamos sabendo aproveitar, né, essa força que nós temos. Isso aqui que tem que ser rediscutido. E nós temos também discutido a questão do PL dos cargos e das funções. Obviamente que o governo ele vai fazer uma jogada, né, de liberar aos poucos. Por exemplo, agora ele vai liberar as vagas de docente, né, já algumas universidades, nós não recebemos ainda, né, porque vários reitores já receberam uma mensagem dizendo o quantitativo. Aí temos a questão das funções. Como não existe previsão orçamentária, ele vai liberando aos poucos. E pode ter certeza que até dezembro nós teremos ainda liberações não só de funções, como também de cargos. Né? Por exemplo, a questão das vagas de primeiro e segundo graus também não vão ser liberadas nesse momento, né? Apesar de nós estarmos ali firme insistindo. Então, a Dulce está vindo hoje aqui. Eu acho que vocês podem extrair muita coisa, né, da Dulce e mostrar as nossas necessidades, como nós temos mostrado em Brasília. Então, a luta é permanente. Nós não podemos realmente, entre aspas, né, baixar as armas. Temos que estar numa colocação de enfrentamento no bom sentido, porque nós também não podemos, como reitores, ficarmos abaixando a cabeça para tudo que o governo fala. Nós também não podemos entrar numa guerra contra o governo, né? Mas o governo também tem que nos respeitar a nossa instituição, respeitar o reitor, entendendo que o reitor representa a sua comunidade. Então, esse é o posicionamento que eu tenho tido na Andifes. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, eu acho que é o coletivo, quanto mais gente, melhor para colocar ideias e tentar chegar a um denominador. Eu não me conformo que nós temos uma Andifes com uma diretoria executiva de 5 membros e poderíamos ter mais 5 membros, que é o Diretório Nacional, a diretoria executiva, mais os representantes das universidades da região, Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e... faltou uma. Nordeste. Cada grupo de universidade tem um representante daquela região que faz parte do diretório. Então, na minha opinião, 10 pessoas pensantes poderiam apresentar, né, um resultado melhor. Agora, há 1 ano que o Diretório Nacional não se reúne. E o Estatuto diz que a cada 2 meses o Diretório Nacional tem que se reunir. E não se reúne. Aí eu perguntei, mas por quê? Aí o secretário executivo, porque eles não dão o nome.
Peraí, então por que não manda um documento contundente dizendo para cada reitor que tem que apresentar o nome? Então, essas coisas que eu não consigo entender nem aceitar. Acho que a ANDIF tem que passar para um novo patamar. É um patamar de mostrar o seu poder frente à sociedade e o reconhecimento. Ele tem que ser recebido pelo Palácio do Planalto, pela presidenta, que o Lula recebeu todos os anos, a presidente só recebeu uma vez, e isso mostra, para mim, um enfraquecimento político. Então, se nós não tivermos realmente o apoio de vocês na questão que vocês é que entendem, né, de gestão de pessoas, e eu tenho dito aqui e vou repetir aqui, não adianta fazer prédios bonitos, paredes bonitas, com todas as condições, com todas as máquinas, porque não chegamos ainda a esse tempo de tudo funcionar sozinho. Precisa de pessoas. Então, nós temos que valorizar as pessoas que trabalham conosco. Nós agora estamos distribuindo, não trouxe para todos, mas nós estamos produzindo, né, a última versão, nossa é a terceira, última não é a última ainda, é a terceira, a última desse conjunto, que são o que nós estamos fazendo na Universidade Federal Fluminense, em todas as áreas. Tem mais foto do que palavras, tem mais gráfico do que palavras, porque fotos e gráficos falam muito mais do que palavras. Então, eu realmente me sinto feliz e orgulhoso por ter a equipe que eu tenho, por poder apresentar isso que eu vou apresentar a vocês. Vou deixar alguns exemplares para que todos possam folhear ao longo desses dias, né? Depois vamos dar um tanto para Dulce, Larice, mas vocês fiquem, por favor, à vontade, dê uma olhadinha, se tiver um tempo, para vocês verificarem tudo que as universidades estão fazendo. E eu tenho dito isso em todos os lugares que eu vou, no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados, que se tem um PAC que deu certo, foram das universidades. Aí saiu na Folha de São Paulo, há 2 dias atrás, que tem 5 universidades com obras paradas. Mas quantas obras estão em andamento? Quantas obras terminaram? Isso eles não falam. Quanto a universidade melhorou? Eu posso dizer, como professor, há 10 anos atrás, tudo caindo aos pedaços. Nós não tínhamos dinheiro para pagar luz. Não tínhamos dinheiro para comprar reagente. Agora nós temos. Agora está tudo 100%? Claro que não. Temos problemas. Nós temos que reconhecer. Mas que avançou, avançou. E eu fico admirado quando eu vou numa assembleia, aqui mesmo, que é feito o Conselho Universitário, que aparece um funcionário que entrou um mês, professor que entrou um mês, contra o projeto de expansão. As pessoas têm que ser coerentes. Então, eu peço demissão, eu sou contra, então não entro. E justamente 1 mês, 2 meses, paralisado, é o cara mais combativo contra o projeto de expansão. Eu acho isso uma incoerência, no meu ponto de vista. Acho que todos têm direito de protestar, de se manifestar, mas é uma incoerência. Se eu não concordo, para que eu vou ficar na universidade, dentro dessas condições que ele se refere? Isso porque ele não conheceu há 20 anos atrás, como nós conhecemos a universidade. Então, eu queria dizer para vocês que eu fico feliz de recebê-los. Espero que nossa equipe é realmente muito competente, vai recebê-los da melhor forma possível. Sejam bem-vindos. Desculpe o desabafo contundente, né? Fiquem à vontade e, com certeza, daqui poderá sair uma série de ideias, uma série de decisões que encontrarão no reitor respaldo para poder levar ao fórum maior. Então, eu quero dizer para vocês que eu sou mais um soldado nessa trincheira. Então, contem comigo, sejam felizes durante o evento e durante a estadia em Niterói e depois também. Muito obrigado. Por conta de um atraso no voo das senhoras Dulce Maria Tristão, coordenadora geral de gestão de pessoas da rede IFES, e Carmen Regina Maia,
coordenadora geral de gestão de pessoas da rede IFES Tecnológico, vamos agora apresentar um relato de experiência caso UF, que será proferido pela senhora Aline da Silva Marques, presidente da comissão organizadora do evento e coordenadora de pessoal técnico-administrativo da Universidade Federal Fluminense. Bom, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência aqui dentro da UF com esse processo de dimensionamento da força de trabalho. Eu faço parte da coordenação de pessoal técnico-administrativo. Aqui na UF a gente tem uma coordenação de pessoal docente e a gente começou esse trabalho de dimensionamento com o pessoal técnico-administrativo. Bom, então, só para vocês conhecerem um pouquinho da UF, nós somos cerca de 4.300 servidores técnico-administrativos e 3.000 docentes. E somos divididos em 3 campi, que é esse da Praia Vermelha, do Gragoatá e do Valonguinho, 4 polos universitários em Friburgo, Volta Redonda, Campos dos Goitacazes e Rio das Ostras, um colégio universitário de aplicação, um hospital universitário, que é Antônio Pedro, diversas unidades isoladas, todas distribuídas por vários municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo Niterói. Então, a gente tem quando a gente olha o mapa de Niterói, a gente vê que a gente tem vários prédios da universidade distribuídos em todo o território de Niterói e várias unidades da universidade também distribuídas em vários campos no interior. A gente tem também um campus avançado em Oriximiná, no Pará, e a reitoria que fica em Icaraí, Niterói. E a gente achou importante colocar toda essa dispersão da universidade, porque lá na frente vocês vão ver que isso é uma dificuldade no nosso processo de dimensionamento. A UF tem como missão produzir, difundir e aplicar conhecimento e cultura de forma crítica e socialmente referenciada. E como visão de futuro, a UF será reconhecida nacionalmente pela qualidade dos seus cursos, mérito da sua produção científica e relevância social das suas atividades, ampliando sua capacidade de oferecer soluções para o desenvolvimento autossustentado do Brasil. Isso tudo foi estabelecido no nosso plano de desenvolvimento institucional. E, nesse momento, a gente já está elaborando dos próximos 4 anos. Então, o que a gente já fez na UF, tentando montar um dimensionamento que a gente resolveu colocar desde 2004, porque desde 2004 a gente está nessa busca de dimensionar e conhecer melhor a nossa força de trabalho. Então, em 2004, a gente fez um censo, foi mandado o questionário para todos os servidores, quase todos os servidores responderam a esse censo. E aí veio o advento da Lei 11.091, dos técnicos administrativos, no plano de carreira dos técnicos administrativos, e esse censo ficou meio na geladeira, parado. A gente ainda tem as informações dele, mas a gente precisou parar para poder dar conta do enquadramento de todos os servidores da universidade. Depois do advento da lei, a gente começou a realizar mais concursos públicos, que na época a gente estava meio parado, acho que todas as universidades encontravam-se na mesma condição. E com essa realização dos concursos, a gente resolveu elaborar um projeto embrionário de alocação de pessoal baseado em perfil. Então, hoje, além dos concursos, todo servidor que entra na universidade passa por uma entrevista para a gente tentar alocá-lo da melhor forma possível, atendendo as unidades que estão demandando e o perfil desse servidor. Depois disso, veio o decreto 7.232, aquele que fala das reposições dos técnicos administrativos, que trouxe um outro boom para a gente de concursos, de realocações, e a gente teve que se reorganizar por conta desse decreto. Em 2006, a gente começou também a fazer um levantamento embrionário também das competências, fazendo mapeamento de competências através de um workshop, e esse mapeamento acabou sendo utilizado mais para capacitação do que para as outras políticas de gestão de pessoas. A gente achou que ele foi mais voltado, da forma que a gente fez as perguntas, ele ficou mais voltado para a área de capacitação do que para alocação e avaliação de desempenho. Em 2010, a gente fez um seminário interno de recursos humanos, que a gente denominou Construindo Coletivamente a Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico da Área para o quadriênio 2011-2004. Com esse seminário, a gente pensou em algumas perspectivas importantes que nos levaram à conclusão que, novamente, a gente precisava se empenhar nesse processo de dimensionamento da força de trabalho. Então, a primeira coisa importante que a gente precisava fazer seria a mudança da cultura organizacional. Então, a gente tem uma cultura dentro da universidade de anos
que a gente não se preocupava com perfil, que a gente não tinha concurso. A gente tem uma cultura que a gente precisa modificar e a gente identificou dentro desse seminário que é uma das coisas que a gente vai buscar fazer com mais empenho nos próximos anos. A gente precisa de comprometimento dos nossos colaboradores, otimização dos fluxos de trabalho, definição das atribuições das áreas e do perfil dos servidores e divulgação das competências profissionais por cargo e por área. Nesse mesmo momento que a gente estava fazendo o nosso seminário interno, a universidade também estava passando por uma reestruturação administrativa. Antes dessa reestruturação, a gente era uma superintendência de recursos humanos e, com essa reestruturação, a universidade percebeu que era importante a criação de uma pró-reitoria de gestão de pessoas, né, com tudo que uma pró-reitoria tem e todo o peso que uma pró-reitoria pode trazer. Então, foi criada a nossa pró-reitoria de gestão de pessoas em janeiro de 2011, caracterizando uma importante mudança conceitual para as perspectivas de gestão. Então, a gente percebeu que, com essa pró-reitoria, a gente poderia se empenhar mais em toda aquela mudança de cultura organizacional que a gente já tinha levantado naquele seminário. Em 2010, a gente ainda conseguiu aprovar, dentro da universidade, a gente tem uma comissão mista de orçamento e metas, que tem uma verba que disponibiliza um certo valor anual para que as pró-reitorias possam desenvolver projetos. Então, em 2010, a gente levou um único projeto para essa comissão, que era um projeto justamente para a gente conseguir fazer, um dos eixos desse projeto seria o dimensionamento da força de trabalho. Então, a gente levou para essa comissão o projeto de dimensionamento e análise da força de trabalho técnica administrativa da UF, que garantiu aporte de recursos financeiros para que a gente pudesse desenvolver esse projeto. O programa, na verdade, a gente entendeu que a gente precisava trabalhar nos 3 eixos que a gente entende como um tripé da área de gestão de pessoas, né, que é a alocação de pessoas, a avaliação de desempenho e a capacitação. Então, a gente fez, dentro desse mesmo programa, o dimensionamento da força de trabalho, o impacto da capacitação sobre a dinâmica da UF e o mapeamento de competências. Então, o primeiro eixo, que é o impacto da capacitação, os objetivos específicos seriam avaliar o impacto produzido pelo processo de capacitação dos servidores técnico-administrativos da UF sobre as competências individuais e institucionais no período de 2006 a 2010, que foi o período que a gente implantou uma capacitação já pensando em competências na universidade, e subsidiar a elaboração de concursos, remoções, redistribuições, avaliações de empenho e o plano de capacitação. Bom, e o que a gente realizou dentro desse eixo? A gente fez uma pesquisa bibliográfica para perceber como que a gente poderia fazer essa avaliação do impacto. Identificamos que a gente precisaria avaliar tanto as chefias quanto os servidores que participaram dos cursos, e foi, através do pessoal da estatística, a gente levantou uma amostra que seria interessante para fazer essa pesquisa. Então, definimos essa abordagem metodológica e começamos a aplicação dos questionários. Começamos em 2011 e, esse ano, estamos continuando a aplicação deles. Bom, o segundo eixo é o de mapeamento de competências, que objetivava mapear as competências individuais e institucionais, subsidiar a elaboração dos concursos, remoções, redistribuições, avaliações de desempenho, plano de capacitação e identificar as atividades envolvidas nas diversas unidades da UF. Bom, a gente resolveu aplicar em 2011 um projeto piloto dentro da pró-reitoria mesmo, para a gente poder identificar metodologia para fazer esse mapeamento. Essa metodologia agora já está bem amarradinha. A gente apresentou para o magnífico reitor a nossa proposta, que aprovou, para que a gente, em 2012, ainda faça o mapeamento em toda a universidade, que é o que a gente pretende fazer assim que acabar a greve. E o terceiro eixo, que é o dimensionamento da força de trabalho em si, que seria os objetivos específicos: apurar o quantitativo da força de trabalho técnica administrativa e sua distribuição pelas diversas unidades da estrutura organizacional, identificar o potencial humano quanto à escolaridade, idade, tempo de serviço, experiência profissional e rotatividade, e subsidiar as políticas de recursos humanos, de gestão de pessoas. O que a gente conseguiu já realizar dentro do dimensionamento? Primeiro, a gente identificou que a nossa estrutura interna, né, o nosso sistema de WORGs, que a gente chama de CIORG, e o CIAP estavam meio
espelhavam bem a nossa realidade. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a reestruturação, a organização dessa estrutura das unidades organizacionais, que a gente iniciou em 2011. Com essa reestruturação, a gente precisou ajustar no sistema a força de trabalho, então a gente identificou que algumas pessoas estavam trabalhando efetivamente em alguns locais e no sistema estavam aparecendo em outros locais, então a gente está fazendo todo esse ajuste da universidade. E, em paralelo, a gente começou a aplicar um formulário individual a todos os servidores técnico-administrativos, objetivando o levantamento do perfil funcional desses servidores. Então, a gente identificou que algumas coisas que são interessantes para a gente compreender dessas pessoas que trabalham aqui não estão espelhadas, por exemplo, no CIAP. A gente precisava conhecer melhor os servidores, a gente achou que isso seria importante também para o nosso dimensionamento. Em 2011, a gente levou um outro programa para essa comissão mista de orçamento e metas, chamado de Programa de Dimensionamento da Força de Trabalho e Mapeamento de Processos Administrativos e Ambientes Organizacionais. A gente identificou que, em paralelo àquelas atividades que a gente começou em 2011, que a gente ainda não concluiu, a gente também precisava mapear os processos de trabalho dentro da universidade. Então, a gente começou, em 2012, a mapear os macroprocessos que existem aqui dentro, porque nem esses a gente tem muita noção, para depois a gente poder mapear os microprocessos, os processos de cada setor. E os objetivos desse programa que a gente está realizando em 2012 é concluir os processos iniciados no programa anterior, então concluir o dimensionamento da força de trabalho, o ajuste no sistema, o levantamento do perfil, o mapeamento de competências, o impacto da capacitação, catalogar por unidade os cargos existentes em cada área de atuação do servidor, realizar o diagnóstico da quantidade de processos que envolvem os cargos da universidade, identificar os macroprocessos envolvidos, utilizar técnicas qualitativas e quantitativas de sondagem e identificação dos ambientes organizacionais da UF, visando a identificação e análise do processo de trabalho e atribuições de cada área de atuação dos servidores. E a gente pensou, por que realizar esse trabalho dentro da universidade? Então, em primeiro lugar, para favorecer a profissionalização das relações interpessoais e intersetoriais. Então, a definição mais clara dos fluxos e processos de trabalho, que a gente identifica assim, que, por exemplo, a gente tem várias coordenações de curso, e cada coordenação de curso faz um processo de uma forma diferente. Então, a gente precisa definir qual é o melhor processo, qual é a melhor forma, e distribuir isso para toda a universidade. Da maior agilidade e transparência no fluxo de informações. Então, a partir do momento que a gente mapear e identificar qual é a melhor forma de processar aquela atividade, então a gente vai poder dar mais agilidade, porque todos vão fazer da mesma forma, todos vão saber como fazer, vai ser mais fácil quando os servidores entrarem também, para a gente treinar esses novos servidores para fazerem as mesmas atividades, e isso, com certeza, vai dar mais agilidade nos nossos processos. Definição das atribuições dos setores. A gente percebe também que, muitas vezes, os setores são definidos pelas pessoas que trabalham ali. Então, a CPTA funciona assim porque a Aline está lá, a Aline é CPTA. Quando a Aline sair, muda tudo e todo mundo tem que se adaptar a essa nova pessoa que entrar. Então, a gente acha que os setores precisam ter a cara dos setores, independente de quem estiver lá. E, com isso, a gente vai despersonificar as atividades envolvidas. Não vai ser mais a atividade da Aline, a atividade da Jovina, mas vai ser a atividade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a atividade da Coordenação de Pessoal Técnico-Administrativo. Além disso, a gente pretende fazer a qualificação da base de sustentação técnica para as políticas e ações de gestão de pessoas associadas às definições do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional em vigor, tais como valorizar, capacitar e qualificar a força de trabalho. Então, a gente identifica que, quanto mais informações técnicas a gente tiver, mais a gente vai conseguir qualificar esses servidores e melhorar o funcionamento da universidade. Incentivar a integração dos esforços individuais aos objetivos institucionais. Então, que a gente pretende é que o interesse institucional esteja em primeiro lugar, sem perder de vista o interesse individual, mas também não ter o interesse individual em primeiro lugar e acabar atrapalhando os processos de trabalho que são necessários para que a universidade se desenvolva. E comprometer a comunidade universitária com o desempenho global da instituição. Então, a gente acha que, se a gente se conhecer melhor, a gente conhecer melhor os nossos processos de trabalho, conhecer melhor os indivíduos que estão aqui dentro, todos vão poder se comprometer mais com os objetivos institucionais, todos vão conhecer melhor o nosso PDI, que a gente percebe que muitas pessoas não conhecem, as pessoas não conhecem, muitas vezes, nem as atribuições do próprio cargo, elas sabem o que elas têm que fazer naquele setor. E a gente alcançou já alguns resultados.
menos do que a gente gostaria, mas a gente já alcançou alguma coisa. Então, de todos os questionários, de todos os servidores que a gente deveria atingir, por enquanto a gente só conseguiu ter resposta em 12% dos servidores da universidade. E dentro desses 12% que já foram implantados no sistema, a gente identificou que 53% dos servidores da UF são do sexo feminino. Eu fiz um levantamento das coisas que eu achei mais interessantes, talvez mais relevantes. Então, 40% possuem pós-graduação, 79% dessas pessoas possuem especialização, 22% possuem mestrado, 42% possuem inglês, mas não fluente, 46% domina o Word, 39% domina parcialmente o Excel, 31% parcialmente o PowerPoint e 48% domina a internet. Além disso, a gente conseguiu já fazer uma lista atualizada dos contatos e responsáveis da universidade, que com aquele sistema defasado, como eu havia falado, a gente não tinha esses contatos atualizados. A gente já conseguiu atualizar cerca de 90% dos sistemas, aqueles sistemas que não estavam atualizados, a gente já conseguiu atualizar 90% deles. E agora, com a atualização, a gente está começando a fazer o ajuste, tanto do pessoal técnico administrativo quanto docente. E já conseguimos mapear 15% dos macroprocessos da universidade. E as dificuldades que a gente encontrou nesse meio do caminho, que a gente pretende encontrar apoio aqui para tentar resolver e agilizar o nosso processo de mencionamento. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem encontrado é a greve. Tanto ano passado quanto esse ano, a greve tem sido um grande dificultador para o nosso trabalho, porque quando os servidores estão de greve, a gente não consegue encontrá-los para poder fazer levantamento de perfil, para poder levantar impacto, a gente não consegue... eles são o nosso objetivo. Se eles não estão aqui, a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente acaba parando. Ano passado, a gente parou cerca de 4 meses, né? E aí a gente tem que pensar que a gente ainda tem férias dos servidores. Então, tem várias coisas que complicam. Então, a gente sente que a greve tem atrapalhado. A gente sabe da importância da greve, a gente não está questionando a importância da greve, mas isso tem sido uma grande dificuldade para o nosso trabalho. Uma outra dificuldade encontrada foi essa desatualização dos sistemas gerenciais internos de gestão de pessoas. Então, a gente imaginava, quando a gente começou a pensar no programa de dimensionamento, que a gente só ia precisar conhecer os servidores, conhecer a formação, conhecer as pessoas, fazer esse levantamento de perfil. Quando a gente viu que o sistema estava desatualizado, a gente teve que dar uns 10 passos para trás para atualizar o sistema, ajustar as pessoas dentro do sistema para depois poder fazer esse levantamento de perfil. Uma outra dificuldade é a dificuldade de adesão dos servidores. Então, as bolsistas chegam com os questionários e os servidores não querem responder, dizem que não tem tempo, tem medo do que vai ocasionar esse trabalho para a vida deles. Então, as pessoas estão muito resistentes para os trabalhos de gestão de pessoas, talvez pelo processo político que a gente está passando, ou por já terem passado por outros movimentos iguais a esse, não terem tido muitos resultados. Então, a gente está encontrando muita resistência dos servidores. Uma outra dificuldade que eu falei para vocês lá no começo são essa dispersão da universidade dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, como as unidades são muito dispersas, para a gente poder alcançar os servidores, a gente demanda muito tempo e tem uma despesa maior também com isso. Além disso, o acúmulo de atribuições de integrantes do grupo de trabalho. Então, a gente não tem nenhum servidor hoje voltado só para esse programa. Então, eles continuam fazendo todas as tarefas do dia a dia e mais o programa, e até brinquei, e mais o evento também, porque são as mesmas pessoas que estão fazendo tudo, né? Então, esse acúmulo, às vezes, a gente pensa que vai poder fazer alguma coisa e aí tem que fazer uma convocação de concurso e aí para todo o trabalho do projeto para poder fazer a convocação para o concurso. Então, são as mesmas pessoas para fazer tudo e isso gera muitas dificuldades. E a falta de um sistema de tecnologia da informação que reflita as demandas atuais da área, né? Então, eu falo para a minha chefe que toda oportunidade que eu tenho, eu dou uma cutucadinha, porque os sistemas de tecnologia da informação estão muito defasados e toda a informação que a gente precisa tirar, muitas vezes a gente tira na mão, né? Então, por exemplo, alguns de vocês aqui devem ter que preencher aquele censo do MEC. Todo ano sou eu que preencho a parte dos técnicos administrativos. A gente levanta no sistema o percentual que as pessoas recebem e, na mão, a gente vai vendo quem é de nível
quem tem mestrado, quem tem doutorado. Então, tudo isso perde um tempo da nossa vida que a gente acha que, se tivesse um sistema mais atualizado, a gente poderia estar mais à frente nos processos de gestão de pessoas. Nossas perspectivas para o futuro. Conhecer tecnicamente e operacionalmente o funcionamento das atividades inerentes a todos os cargos da universidade. Elaborar um projeto para melhor alocar os servidores com base em perfis estabelecidos a partir dos levantamentos realizados. Então, a gente acredita que, ao final do mapeamento de competências, mapeamento de processos, levantamento de perfil dos servidores, a gente vai saber o que a gente precisa dentro da universidade e vai poder, no momento que a gente fizer o levantamento do perfil e no momento de preparar os concursos, fazer coisas mais voltadas para essa necessidade da universidade. Subsidiar os planos institucionais de capacitação de gestão de desempenho. Como eu falei para vocês, a gente acredita num tripé, e apesar de a gente não colocar toda a reformulação que a gente tem feito na área de gestão de pessoas dentro do PDI, a gente também tem reformulado o nosso plano de gestão de desempenho. Então, com essa reestruturação interna que a gente fez, a gente criou uma divisão de gestão de desempenho que está criando instrução de serviço, norma de serviço específica. A gente fez toda uma campanha agora no começo do ano para mudar a nossa cultura a respeito da avaliação de desempenho, porque a gente acredita que ela vai retroalimentar as outras políticas de gestão de pessoas. A gente estabeleceu um plano de trabalho dentro da gestão de desempenho para que a gente possa avaliar as pessoas a partir de metas estabelecidas preliminarmente. Então, a gente acha que tudo isso está sendo facilitado por esse programa que a gente está fazendo de dimensionamento e mapeamento. Subsidiar atividades de outros setores da universidade. Então, a gente acha que, com o mapeamento de processos, por exemplo, a gente vai dar informações que vão facilitar os trabalhos dos outros setores. E, por exemplo, o próprio TI pode montar sistemas de tecnologia da informação melhor formulados a partir desse mapeamento. Favorecer o aprimoramento dos sistemas informatizados e aprimorar os fluxos de trabalho, favorecendo maior celeridade e qualidade nos serviços prestados. E esses são os nossos contatos. Obrigada.